Então, a gente tem aqui o que seria o grande manual de instruções para construir a infraestrutura do Brasil do futuro. Dá para pensar nisso como uma planta baixa, sabe? O documento que junta o governo e a iniciativa privada para tirar do papel aqueles projetos que realmente transformam o país. Bora mergulhar nesse plano. Pois é, como é que projetos gigantescos, tipo aeroportos, metrôs, hospitais, como é que eles saem do papel? Essa é a grande questão, porque, de um lado, os governos têm necessidades imensas, né, melhorar transporte, saúde, e do outro, o orçamento é sempre limitado. E aí, como é que se fecha essa conta? Bom, a gente tem alguns cenários, né? Se o governo tenta fazer tudo sozinho, muitas vezes falta agilidade, falta dinheiro, o projeto se arrasta. Agora, se a iniciativa privada assume tudo, o foco principal acaba sendo o lucro, o que nem sempre atende ao interesse público. A solução que essa lei traz é justamente um terceiro caminho, a parceria, um modelo híbrido que tenta pegar o melhor dos dois mundos. Beleza. E para a gente entender tudo isso direitinho, aqui está o nosso roteiro. A gente vai ver o que é exatamente uma PPP. Quais são os dois tipos que existem? Quais são as regras do jogo? Como é que o acordo acontece na prática? Quais garantias e seguranças estão envolvidas? E, no final, a gente olha o quadro completo, a visão geral. Vai ser uma jornada bem estruturada. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. O que a lei define como uma parceria público-privada, afinal? Olha, o ponto central está logo no começo da lei, lá no artigo 2º. Uma PPP não é um contrato qualquer, não. Ela é um tipo específico de concessão. Só que tem um detalhe que muda tudo. O governo também entra com uma parte do dinheiro para ajudar a viabilizar o projeto, junto com a empresa privada. Essa é a grande sacada. E a lei também faz questão de deixar bem claro que uma PPP não é. Por exemplo, se a empresa é paga só pela tarifa que o usuário paga, como num pedágio antigo, isso é uma concessão comum, não uma PPP. Ou então um contrato simples, só para fornecer mão de obra ou instalar um equipamento. Isso também está fora. O foco da PPP é outro, é em serviços complexos e principalmente de longo prazo. Certo. Então, dentro deste universo das PPPs, a lei cria duas modalidades principais. Dois sabores, digamos assim. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona. A primeira delas é a chamada concessão patrocinada. Para entender fácil, vamos pensar numa rodovia nova. A tarifa do pedágio que os motoristas pagam, claro, ajuda a bancar os custos, mas, muitas vezes, só isso não é suficiente. Aí que entra o governo, patrocinando o projeto com pagamentos extras para garantir que a conta feche. A receita, então, vem dos dois lados, é mista. A segunda modalidade é a concessão administrativa. E aqui a lógica é diferente, não tem uma tarifa que o cidadão paga diretamente. O exemplo clássico é um hospital público que foi construído e é operado por uma empresa privada. Nesse caso, quem é o usuário do serviço é a própria administração pública. Por isso, é o governo quem paga 100% da conta para o parceiro privado. Ok, mas para esse tipo de parceria dar certo, não pode ser de qualquer jeito, né? A lei estabelece regras do jogo bem claras que não dá para negociar. São, literalmente, os pilares de todo o sistema. Primeiro de tudo, o valor. Para ser uma PPP, o contrato tem que ser de no mínimo 10 milhões de reais. Isso já diz muito, né? Mostra que esse modelo foi pensado para projetos grandes, de impacto, e não para resolver pequenas contratações do dia a dia. Outro ponto-chave é o tempo de contrato. Ele tem que durar entre 5 e 35 anos. E por que tanto tempo? Bom, porque os investimentos são pesadíssimos. O parceiro privado precisa desse horizonte longo para conseguir recuperar o dinheiro que investiu e, claro, ter o seu lucro. E além dos números, tem a filosofia por trás da coisa toda, o espírito da lei. Não basta ser um bom negócio. A lei exige que a PPP seja eficiente, que tenha responsabilidade fiscal, muita transparência e um ponto fundamental: a repartição dos riscos. Tem que estar muito claro no contrato quem é responsável pelo quê, se algo der errado. Isso é crucial. Certo, a gente já sabe o que é uma PPP e quais são as regras básicas. Mas como um projeto desse sai do campo das ideias e vira um contrato assinado de verdade? Qual é o caminho? Bom, o processo tem um caminho bem definido. Tudo começa com muitos estudos de viabilidade técnica e econômica. Depois vem um passo super importante para a transparência. A minuta do edital e do contrato fica em consulta pública por pelo menos 30 dias. Qualquer pessoa pode opinar. Só depois disso tudo é que vai para a licitação de fato, uma competição para ver quem tem a melhor proposta. E aí sim, o contrato é assinado com o vencedor.
Agora vamos tocar num ponto sensível, mas que é o coração do negócio: as garantias. Pensa bem, para uma empresa se comprometer a investir bilhões num projeto que vai durar 30 anos, ela precisa ter muita segurança de que vai receber o que foi combinado. E é por isso que a lei criou mecanismos bem robustos para isso. A primeira grande salvaguarda é a seguinte: todo projeto de PPP tem que ter uma empresa criada só para ele. É o que a lei chama de Sociedade de Propósito Específico, ou SPE. É como criar uma caixinha separada, com CNPJ e contabilidade próprios, só para cuidar daquele projeto. Isso é ótimo, porque isola os riscos e deixa a fiscalização muito mais fácil. E tem um detalhe crucial sobre essa empresa, a SPE. O governo não pode ter a maioria do capital com direito a voto. Por que isso? Para garantir que a gestão seja tocada com a agilidade e a disciplina do setor privado, sempre com foco na eficiência do projeto. É uma regra de ouro. Tá, mas e as garantias de que o governo vai pagar parte dele? Como a empresa pode confiar? A lei prevê várias opções. O governo pode, por exemplo, vincular uma parte da sua arrecadação, usar fundos especiais, contratar seguros, mas a principal ferramenta, a mais forte de todas, é sem dúvida o tal do Fundo Garantidor. Esse Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, o FGP, funciona como uma grande rede de segurança financeira. É um patrimônio separado do Tesouro, criado especificamente com um objetivo: garantir os pagamentos do governo. Se por algum motivo o governo atrasar, o fundo cobre. Isso dá uma confiança imensa para o investidor. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse compromisso, a lei autorizou a União a colocar um limite inicial de 6 bilhões de reais nesse fundo. É um valor bem expressivo, que manda um recado claro para o mercado sobre a seriedade e a robustez de todo esse mecanismo de garantia. Para fechar, vamos olhar o quadro geral. A lei é ótima para viabilizar projetos, mas ela também tem mecanismos de controle para evitar que os governos saiam por aí se endividando sem limites. É sobre manter a saúde fiscal. E aqui a gente vê um desses freios de segurança. A lei diz o seguinte: a União não pode comprometer mais do que 1% da sua receita principal com o pagamento de PPPs. Já para os estados e municípios, esse teto é um pouco maior, de 5%. São travas de responsabilidade fiscal pensados para garantir que os compromissos sejam sustentáveis lá na frente. E com isso, a gente fecha essa análise. Fica claro que a lei das PPPs é uma ferramenta superpoderosa, cheia de detalhes e salvaguardas para tirar grandes projetos do papel. Mas no fim do dia, ela deixa no ar a grande questão que vai definir o sucesso ou o fracasso de cada parceria. Como encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre o que é melhor para o interesse público e o que torna o projeto rentável para o parceiro privado. Esse é o desafio.